Boa tarde, aqui no canal Cauã, série 2, e hoje eu vou falar um pouco sobre os verbos. Bom, os verbos são uma classe de palavras que indicam uma ação, um estado ou um fenômeno na natureza. Ele pode se flexionar em pessoa, número, tempo, modo e voz. A flexão em pessoa pode ser primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso, enquanto a flexão em número ocorre no singular ou no plural. A flexão em modo seria, no caso, indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo basicamente indica um acontecimento real, o subjuntivo representa uma possibilidade e o imperativo uma ordem. A flexão em tempo. A flexão em tempo pode ocorrer em passado, presente e futuro. Passado, pretérito, que já ocorreu, presente, que vai ocorrer agora, que pode ocorrer no tempo presente, e futuro, que vai ocorrer. Flexão verbal do tempo no modo indicativo. Bom, o modo indicativo ele pode ser dividido, ele possui 10 tempos verbais, sendo ele compostos e simples, e pode ser dividido basicamente em presente, pretérito e futuro. A flexão do tempo verbal já no modo subjuntivo é mais simples, por ser apenas 6 tempos verbais, também simples e compostos. E por último, o modo imperativo, que é o mais simples dele, por ser apenas o modo afirmativo, que é de ordem positiva, ou negativo, de ordem negativa. Flexão em voz. A voz do discurso pode ser passiva, ativa ou reflexiva. A voz ativa seria o sujeito praticando a ação, a voz passiva seria o sujeito sofrendo a ação. E na voz passiva pode ser subdividida em analítica e sintética. Analítica, uma forma base dela seria o verbo ser mais o verbo no particípio. Um exemplo prático seria: Maria foi beijada por José. Ou então, João foi abraçado por Maria. A forma sintética seria o verbo mais o pronome apossivador se. Um exemplo: beijou-se Maria, abraçou-se João. E por último, a voz reflexiva, que basicamente seria a síntese entre as duas primeiras vozes. Seria o sujeito praticando e sofrendo a ação ao mesmo tempo. Um exemplo seria: José e Maria se beijaram, João se olhou no espelho, entre outros. Formas nominais dos verbos. Vale destacar que as formas nominais não são nenhuma flexão, não são nenhum modo, não são nenhum um tempo verbal. Eles são uma classe separadas. E são em três: infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo seria o verbo sem nenhuma conjugação, terminado em R. Um exemplo seria: devo estudar para a prova, tenho que passar no exame. O gerúndio já seria a continuidade da ação verbal. O verbo, e uma característica do gerúndio é o verbo terminado em NDO. Estava estudando, estava pensando. E por último, o particípio regular. O particípio seria então indicação de finalização, conclusão da ação verbal. Ele é caracterizado pelo término em idoado. Tinha estudado para a prova. Tinha passado no exame. Bom, e por último, falar sobre as classificações dos verbos. Verbos regulares não apresentam alterações nem no radical, nem das desinências. Então, toda vez que você conjugar o verbo, ele vai continuar com o mesmo radical e desinência. Um exemplo de verbo regular é cantar, vender, partir. Irregular apresenta alterações no radical ou no desinências. Um exemplo seria caber, estar. Anômalos. Verbos anômalos são verbos que apresentam grandes alterações nos radicais. Por exemplo, o verbo seria o ser, que sempre que conjugado muda sua desinência. Sou, és, fui. Verbos defectivos é o verbo que não possui determinados tempos, modos e pessoas. Exemplos desses verbos são chover, reaver, abolir. E por último, os verbos abundantes. Aceita mais de uma forma equivalente. Por exemplo, benzer, que pode ser benzido, bento, e tingir, que pode ser tingido e bento. Bom, essa foi a apresentação sobre verbos, uma matéria muito importante, uma classe gramatical muito importante que está sempre caindo em vestibulares, provas, e é muito bom saber. Obrigado pela atenção.